Durante uma boa parte da minha infância e adolescência, eu fui uma pessoa tímida. Eu não gostava de olhar nos olhos, não gostava de prolongar assunto. Para eu ter uma conversa com alguém, as pessoas é que estão a conversar comigo. Se eu tivesse que mudar algo na vida de todo homem, rápida e fácil, seria, como está no título do vídeo, seria tirar a timidez. Você pode ser lindo, maravilhoso, até herdeiro, mas se você for tímido, você vai viver uma vida de dor e sofrimento. Como você não é nada disso, às vezes as pessoas bifam por causa do teu corpo, passas o tempo todo num quarto a jogar ou a descascar uma banana, literalmente. Mas se você for tímido, a tua vida vai ser, ou talvez mesmo já é, um total inferno. Eu vou te dizer uma coisa, ninguém gosta de homem tímido. A timidez é uma palavra que não deveria estar no teu dicionário. Estou a te falar, eu comecei a treinar, comecei a investir em mim, comecei até a ficar um pouco mais bonitinho, mas de nada adiantou se eu fosse tímido. Você não tem notado que a maior parte dos homens que não se importam com quase nada, ou são os caras de pau, sempre dão-se bem na vida? E se ver alguém vir te dizer porque, não, você está muito novo ainda estás na idade para perder a timidez só lá para frente, não acredita nessa pessoa, ela só está a sabotar a tua vida. Antes de ir para o vídeo, deixa o teu like, se subscreve ao canal e ativa o sininho. Se você não subscrever ao canal, você vai ser tímido para sempre. Eu sempre com aquela pergunta sobre o que vão pensar de mim. Você entra na sala e você tem aquela sensação de que estás a ser observado por todo mundo. Eu vou te dizer, as pessoas não se importam contigo. Elas podem te ver a cair hoje, ter uma queda hoje na sala e amanhã vão te esquecer, como se nada tivesse acontecido. Ou você vai me negar que tu, como homem, nunca sentiste uma trava quando estás a falar com aquela mulher, aquela amada. Ser tímido não é simplesmente ser quieto ou reservado. Agora, para aqueles que têm um comportamento mais introvertido, geralmente eles são mais do canto dele e não se sentem incomodados em socializar em pouco. Muito pelo contrário, se sentem muito bem. Já os tímidos são ansiosos, eles sentem um bloqueio que os impede de socializar e sofrem com isso. Já o tímido é alguém que gasta todo o seu tempo a se julgar nos padrões e opiniões dos outros que servem como base e sempre se imaginam como devem se comportar para atender à expectativa das pessoas, o que é totalmente errado. Você deve entender que nem todo mundo vai gostar de ti, assim como também nós nascemos para agradar a todos. Você também deve ter alguém que você não gosta, não tens? Deve ter. Eu era tímido, muito tímido, que até nos trabalhos de defesa eu pedia as partes mais pequenas para falar pouco porque sentia que estava a me esforçar demais e que não queria chamar a atenção. Agora, como é que uma pessoa que era tímida saiu para alguém que gosta de fazer vídeos pela internet e é alguém confiante e gosta de aparecer? Mas antes, você não é tímido, você está tímido. A timidez é um mecanismo de defesa nosso que o nosso sistema criou para nos evitar criar constrangimentos, vergonhas e chamar atenção de forma negativa, para evitar que nós sofremos alguma estiga ou sejamos mal vistos, porque isso é se importar com a opinião dos outros. E isso cria um buraco que nós entramos lá, ficamos presos só para não chamar a atenção. E por causa desse buraco, nós não conseguimos viver a nossa vida por causa da timidez. Você já se perguntou se todo mundo fosse tímido? Se todo mundo fosse tímido, ninguém chegaria a ninguém por medo de rejeição ou de uma escolha negativa do outro. E não existiria mesmo ninguém. Como é que as pessoas iam se reproduzir se elas têm vergonha de tudo? Você pode ser introvertido, que não gosta de festas, prefere ficar em casa. Assim como eu sou um ex-tímido, mas sou introvertido. Antes de você tentar vir aqui comentar, pensa ainda. Por que você vai defender algo que te faz mal, ainda por cima na internet? Alguma vez a timidez já te pagou algum salário? Se você não quisesse realmente perder a timidez, você não entraria nesse vídeo, não? Me fala ainda. Em vez de tu te apegares à timidez, tenta olhar ainda ela como uma tua inimiga. Em vez de tu te apegares à timidez, por que tu não olhas a timidez como uma tua inimiga? Algo que tu vais conseguir mudar. E tu verás os benefícios que vai te fazer. E eu não era tímido.
Eu era alguém que preferia dar a volta só para não cumprimentar. Os meus amigos no meio do nosso grupo eram os que mais se destacavam. E alguns também eram tímidos, introvertidos, mas muitas das vezes eles se mostravam mais. Por isso havia um destaque. Enquanto eu ficava sempre para trás, era o gajo, o membro esquecido do grupo. Conhecer gente nova? Não. Conhecer uma menina nova? Não. Eu preferia ser ela a iniciar assunto comigo do que eu. Tipo o comportamento de um princesa. A tua timidez pode ser, ou provavelmente é, um reflexo de algo teu que foi parecido, em que uma experiência em que tu foste autêntico, mas passaste por uma vergonha, algum desastre. Um dos maiores desafios do tímido é entender que o presente não é o passado. Você tímido, geralmente a tua memória resgata essa humilhação que você teve sempre que tiveres alguma oportunidade de voltar a falar em público. Não importa se você foi humilhado ou zoado enquanto apresentavas um trabalho da escola quando você tinha 8 anos, e agora vais apresentar um trabalho na empresa com 25 anos. Você vai resgatar sempre essa memória de quando você era uma criança. Mas eu vou te falar uma coisa, você já não tem 8 anos, você já não está mais naquela escola, naquele mesmo ambiente. E por que se você é tímido, se você sempre resgata essa memória negativa? Se você foi xingado enquanto estavas a fazer a tua primeira apresentação, é muito provável que você vai querer evitar fazer uma outra apresentação em público. Entraste naquele buraquinho aí e disseste, eu não vou falar nada porque eu sou tímido. Não vou falar nada para evitar ser humilhado mais uma vez. Porque o teu cérebro só tem experiências negativas relacionadas a coisas de trabalho de apresentação. Ou seja, o teu cérebro só tem memórias negativas relacionadas com falar em público. Você tinha aquela tua memória de ser humilhado quando tinhas 8 anos e não te deste uma outra oportunidade para criar novas memórias relacionadas em falar em público. Você lembra de quando eu desgraça? Por seres tímido, você evita criar novas experiências para substituir as experiências negativas. Quando os meus amigos me apresentavam uma mulher nova para conhecer ou para ter algo a mais, eu ficava calado, acanhado, por medo de ser rejeitado, por causa dessa memória negativa. Ou seja, eu não me dava a chance de criar novas experiências. Mas o que separa do eu tímido com o eu confiante é só uma coisinha: a experiência. Só que como você é tímido, já ficas no teu buraco, o buraco é confortável, tu não te das a chance de mudar isso, de tirar a timidez. Geralmente a cura da timidez está num lugar onde a timidez não queira que você vá lá. Isso vale se for uma experiência negativa que você teve no passado ou um cenário que você criou, um cenário imaginário que você criou, que te faz pensar que vai dar tudo errado sempre que você pensar ou mesmo em tentar. Basicamente a cura está onde você não quer fazer. Se você é tímido para falar com mulher, você pode ter certeza de que para perder essa timidez tens que falar com uma mulher. Se você acha que a tua timidez é para falar em público, então você tem que tirar essa timidez falando em público. Praticamente você já tem todas as respostas. E só para acrescentar que o presente é muito diferente do passado. Você tem que viver no presente. Você basicamente está vivendo num futuro, num cenário em que já deu tudo errado, o que aí estraga tudo. Calma, eu não estou falando isso para você ir de cabeça, mergulhar de cabeça. Não é para você falar com a professora que vais marcar uma defesa individual para eles falarem em público e você voltar a se borrar por saberes que és tímido e aí você fica zoado de novo, não é esse o objetivo. Na vida não tem como você correr sem engatinhar antes primeiro. E se você for tímido e te privaste de muitas experiências, praticamente você é um bebê social. O segredo é você enfrentar isso aos poucos. É basicamente como um jogo, você vai ganhando experiência à medida que você aumenta de nível, para você chegar no chefe final e ganhar ele. Aí você já estará bem fortão. Até eu também era tímido com as roupas em que eu usava, que os meus pais compravam, que na maior parte eram marcas desconhecidas. O que eu fui fazendo? Eu fui utilizando elas aos poucos, roupas, tênis desconhecidas, camisolas desconhecidas assim aos poucos. Como eu via que ninguém estava a prestar atenção ou a tentar me xingar, fui usando mais vezes, constantemente, que até as pessoas conheceram-me como um indivíduo que usa esse tipo de roupa e nunca cheguei a ser xingado. Até chegava a ser muitas vezes a ser elogiado. E depois, quando eu comecei a treinar, eu comecei a usar roupas mais apertadas, que assentavam bem no meu corpo. Tive estigas? Não, muito pelo contrário, recebi até elogios.
E aí, o próximo passo, eu já estava andando com camisola do Naruto, uma branca que eu tenho aqui com o símbolo da puta da folhagem. E eu já estava nem para que as pessoas iam dizer. Antigamente eu tinha muito medo e muita vergonha de falar em público, principalmente com pessoas que eu não conhecia. E basicamente o que eu fiz? Eu jogava Free Fire, ligava o meu microfone para começar a xingar todo mundo, por vontade mesmo, para tentar trabalhar na timidez. Se fosse para fazer esse tipo de brincadeira hoje em dia, possivelmente seria bem banido. Aquele fosse o primeiro passo. Você liga o microfone, começa só a falar qualquer coisa, aí ninguém te conhece, manda pra lá, manda lixar. Eu entrava naqueles links do Telegram que eram dos americanos ou ingleses, eu entrava lá e falava inglês, mandava áudio em inglês na normalidade. Mesmo não me entendendo, eu mandava sempre. Ou você chega na fila do ATM e chegas e perguntas quem é o último da fila, a pessoa te responde, eu sou o último da fila. Tu perguntas se tem dinheiro ou se a fila está demorando quanto tempo para avançar. Isso, a partir daí já gera muito assunto. Eu fui aumentando aos poucos assim e fui falando com pessoas aleatoriamente nas festas, nas ruas ou até em grupos. Ainda por cima entrei para o Cefojor em abril deste ano. Mas esses foram alguns passos que me ajudaram a chegar no meu objetivo. Mas praticamente, qual pode ser o teu maior objetivo na hora de perder a timidez? A minha timidez veio só pelo facto de eu achar que as pessoas vão pensar sobre mim no que eu fizer ou falar. Será que se eu continuasse no mesmo ambiente ou com os mesmos amigos, será que eu teria perdido essa timidez? Fazia parte de uma sala em que zoavam, falavam mal das vestimentas ou dos tênis dos colegas. Muitas das vezes, o maior obstáculo para você perder a timidez é o quão próximo você está nesse problema. Se os teus amigos ficam a xingar uma característica tua e continuam os teus amigos e eles sempre continuam a xingar essa própria característica, você vai deixar de ser tímido. Se você for xingado por seres magrelo e continuares magrelo, você acha que vai ser fácil ter novas experiências ao longo da tua vida? É muito mais fácil você mudar a ti mesmo do que tu mudares as outras pessoas. Muitas das vezes, a solução para tu tirares a tua timidez é mudares os teus amigos, mudares os ambientes, mudares os teus hábitos também. Foste xingado por ser magrelo? Treina. Foste xingado por ser gordo? Emagreça. Só para acrescentar, as mesmas pessoas que te xingavam serão as mesmas que vão te puxar para baixo. E mais uma coisa, as pessoas que sempre te xingam vão tentar puxar-te para baixo, para tu não mudares. As pessoas odeiam mudanças e se você já faz parte de um grupo em que você vai ser o zoado, eles vão sempre tentar te puxar para tu te manteres o zoado do grupo, para não mudar. Ou seja, o saco de pancadas do grupo. Deves rever totalmente o teu ciclo de amizades, tentar mudar a ti mesmo para tu viveres novas experiências e principalmente experiências que tu sempre sonhaste em viver. O outro obstáculo é que você não consegue viver no presente. Você vive pensando no passado, naquela vez em que tu foste zoado e tu sempre tentas ter uma nova experiência, tu pensas sempre na pensa negativa e no caso do futuro tu pensas sempre num cenário que vai dar errado e tu nunca avanças desse jeito. Depois que eu comecei a ter melhorias na minha vida e a viver novas experiências que eu sempre sonhei, eu disse para mim mesmo que eu nunca mais vou voltar para aquele buraco. Até porque a minha vida é muito maravilhosa para isso. E se você está escondido num buraco, deves pensar sempre neste vídeo. Pensa no dragão ou no monstro grande que tu tens de enfrentar. Às vezes o que te dá mais medo é o que vai te libertar. E o prêmio que você receber, eu já vou te dizer, olha, vai ser o preço de viver a tua vida da melhor maneira. Fazer novos amigos, ir bem no emprego ou talvez conhecer aquela gata, aquela mulher dos teus sonhos. Você vai ter a coragem de ser o protagonista da tua vida. Nenhum treinador motivacional vai te curar, nenhum livro vai te curar, nenhum psicólogo vai te curar. Até porque não existe remédio para isso. Tu vais enfrentar este medo, tu vais enfrentar este buraco, tu vais viver a tua própria vida. E quanto mais cedo você fizer isso, mais oportunidades da tua vida você vai aproveitar e mais novas experiências você vai ter ao longo da tua vida. É isso, meu nobre. Eu só espero que essa timidez seja resolvida a partir do momento em que você vai resolver enfrentar ela. Não tem hack, não tem livro, não tem remédio nenhum. E é um processo difícil pra caramba de encarar a timidez e enfrentar ela olho no olho. E ter novas experiências.
Tens que viver e chega de ficar apagado da tua própria vida. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na santa graça, paz e melhorem sempre. Um beijo. Tchau.